SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais na internet, no Facebook, no Instagram, aos nossos irmãos que estão aí do outro lado da nossa janelinha, que vão para o tratamento. Enquanto vocês estão aí fora, vamos prestar atenção no estudo, que o estudo aqui é para todos nós. Que tenhamos uma noite proveitosa, uma noite de estudo, sob a inspiração do nosso Mestre Jesus e também desses espíritos tão amorosos que aqui se encontram. Hoje o estudo vai, como toda quarta-feira, é o estudo ainda do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Os itens hoje a serem estudados serão o 6 e o 7, necessidade da caridade segundo São Paulo. Quem está trazendo o estudo hoje aqui é o nosso querido Carlos Assis. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos Lemos, trabalhador da nossa casa. E a lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 128. Nós temos alguns avisos. O primeiro sempre é sobre o nosso estudo, porque a gente tem nessa casa, o horário do estudo aqui é todos os dias, manhã, tarde e noite. Então, a gente tem os livros da codificação, a gente aqui estuda André Luiz, Dona Ivone Pereira, Leon Denis, a Revista Espírita. Então, são vários horários. Então, a gente sempre fala que se é só dar uma olhadinha no nosso quadro de horário que a gente tem, na livraria também tem um marcador de livros com todos os horários. Às vezes tem alguma mudança, uma coisa ou outra, e a gente agora tem no sábado de manhã o curso do Livro dos Espíritos, de 8h30 às 9h30. Então, normalmente a pessoa não tem muito tempo, e no sábado tem tanto a palestra, às 10, quanto o estudo. E então a pessoa já vem na casa de manhã, se quiser aproveitar para conhecer a nossa obra social também, que funciona no sábado de manhã, faz o estudo do Livro dos Espíritos e depois já pode ficar para a palestra também. Aos que fazem o tratamento, a gente sempre avisa que é necessário que venha a uma palestra depois, a palestra é a continuidade do tratamento. A gente tem o atendimento fraterno, sempre depois da nossa palestra, se alguém tiver a necessidade de conversar com um trabalhador da nossa casa para receber alguma orientação, buscando alguma resposta para alguma dificuldade, estiver passando por alguma aflição, a gente dispõe esse trabalho. Sempre depois da palestra, é só continuar sentadinho que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A gente tem a nossa livraria também, que funciona sempre depois das palestras. E a rifa, a gente fez uma rifa de um jogo de banho bordado. E o número sorteado foi o número 47. Sabe quem é, Carlos? Quem é? Quem é? Não quer falar. Tudo bem. Depois você vai me falar. Então, o número sorteado foi o número 47.
E aí é bom que a gente depois aproveita também para ir ali na livraria, que tem uma grande variedade de livros espíritas. E é sempre bom a gente ficar conhecendo alguns livros. Tem gente que começa pelo romance. O negócio a situação é que a gente precisa começar de alguma forma. Então é sempre bom a gente conhecer a livraria. Às vezes quer dar um presentinho, tem aqueles livrinhos pequenininhos, né? De pensamento, de autoajuda. Tem uma variedade grande ali na livraria. A gente sempre pede, a gente sempre avisa que esses lugares do fundo, na quarta-feira, como tem o tratamento espiritual, a gente separa para quem vem ali do tratamento, porque eles já receberam o passe, né? E os médiuns já são direcionados para essa parte da frente, porque aí quem está sentadinho aqui na frente é porque ainda precisa receber o passe. Eu vou pedir, por favor, que, se possível, desliguem os telefones, põem em modo vibra, silencioso, para que ele não toque na hora do estudo, principalmente na hora do passe. Semana passada aconteceu isso e realmente a gente desvia um pouquinho nosso pensamento, às vezes é na hora do passe, na hora da oração, e realmente a gente se perde um pouquinho. Então, se houver a necessidade de atender o telefone, não tem problema nenhum, pode ir lá fora atender, mas, por favor, se puder diminuir o volume, pôr no silencioso, são só 50 minutos. Então, se não for um caso de doença, alguma coisa, se for um caso de morte, também nem vai adiantar atender, porque já foi. Então, a gente atende depois, faz o que der para fazer, porque não tem jeito. Eu vou fazer agora a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da lição número 128. É uma lição muito bonita, como todo esse livro que eu recomendo. É um livro belíssimo. O autor espiritual é Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E tem como título, a lição 128, Dádivas Espirituais. E o versículo que Emmanuel nos traz é um versículo até bem conhecido, onde Jesus diz assim: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esse versículo aqui é na passagem na Transfiguração, no Monte Tabor. E Emmanuel nos traz esse versículo da seguinte forma: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou-se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-as em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva
as incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por termos mais uma vez conseguido chegar à tua casa, Senhor. Passando pelas tribulações do dia de cada um de nós. Mas estando aqui, Senhor, que nós possamos nos manter ligados ao estudo, em prece, para que todos nós possamos ser ajudados na medida da necessidade de cada um de nós. Agradecemos ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e a toda essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Pedimos que o Carlos Assis seja intuído, seja ajudado, para que ele possa nos passar o estudo que ele fez com tanto carinho, de forma que seja de nosso fácil entendimento. E assim, Senhor, mais uma vez te pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho do item 6 para que o Carlos possa dar início ao estudo. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa, ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e entregando o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada servirá. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos. Bom estudo. Vai até 7:50, tá bom, Carlos? Bom estudo. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Boa noite. Acho que estava fechado lá, né? A parte da cantina, né? Boa noite para todos. Boa noite. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Prazer sempre enorme, né? De estar voltando aqui no CEAP. Agenda lotada, não só de palestra espírita, mas trabalho material, e sempre, né, procuro retirar esse tempo, né, para essa casa aqui que é tão querida, né, para que a gente possa trocar aí um pouquinho, né, de ensinamentos e também vibrações. Esse é um dos melhores capítulos, Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido Allan Kardec, que tem a nossa bandeira, né? Que tem o nosso lema: fora da caridade não há salvação. Chega até a ser, por um lado, engraçado, né? Várias religiões não focam na caridade. A doutrina espírita tem como bandeira, tem como lema: o que não pode faltar na casa espírita e na prática de nós espíritas é a caridade. Poderíamos tirar tudo da casa espírita: palestra, passe, desobsessão, cesta básica. Aí já tem gente que já começa, né, a se perguntar: mas a cesta básica, ela não é caridade? É a caridade material.
Mas o que mais a gente precisa compreender é o sentido maior da caridade. E não apenas a caridade material ou a caridade moral. Então a gente pode tirar tudo da casa espírita, só não pode faltar a caridade. O Chico Xavier, que ninguém consegue, né, esquecer dessa grande alma, desse grande homem, desse grande espírito, o Chico pediu licença aos espíritos e a Kardec, e ele falou: eu vou mudar essa frase. Fora do amor não há salvação. E teve gente que não gostou. Mas o Chico trocou a frase, confirmando aquilo que diz a Joana de Ângeles: a caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. Então o Chico, né, foi logo na essência: fora do amor não há salvação. Para quem passa nesse momento por algum processo obsessivo, né, sofre de obsessão, o que cura obsessão é a caridade em ação. Esse amor em movimento. Mas eu tenho que ver tantas vezes aqui no tratamento da casa, né? Às vezes tem aquele nome, né? Tratamento de cura ou terapêutica espírita. Sem sombra de dúvida. Mas é a prática diária, né? É a melhoria de vida que cura propriamente qualquer doença, qualquer dor, até mesmo, né, essa obsessão espiritual. E aí hoje estamos explorando os itens 6 e 7, a palavra do nosso querido Paulo, apóstolo, né? O Paulo, eu digo que é um dos melhores apóstolos porque ele aprofunda a mensagem de Jesus. E aqui a Mônica leu, né, para nós, né, esse grande poema, né, vamos dizer, de Paulo, aqui nos Coríntios. E aí logo depois ele frisa: a caridade é paciente. Espírita tem pressa? Esqueci de pagar aquela conta online e tive que entrar na fila do banco. Deus do céu. Aquilo é umbral, né, gente? Tem de tudo. Outro dia a companheira até me ofereceu aí um serviço, ficando para ela, né? Não tem nada a ver comigo, entendeu? Aquele serviço. Não sei de onde, entendeu lá que ela tirou. Eu falei: minha filha, eu não busco isso não. Né? Nem vale comentar. E tudo na fila do banco. Gente, fila do banco tem de tudo. Né? A única coisa boa é que só dá filho de Deus, né? Mas é um umbral daquele pegando fogo, né? Aí a gente tem pressa, a gente quer sair. O caixa, às vezes, ele vira terapeuta, né? Porque o povo de vez pagar a conta começa a abrir a vida, né? E aí quando a gente percebe, perdi o dia. Mas se eu já tivesse com essa caridade paciente, eu estaria aprendendo, né, na fila do banco. Mas a nossa pressa não deixa, né? Ansiedade a gente não tem, né? Espírita não sofre disso, né? Então, é assim que a gente funciona. Aí o Paulo diz: a caridade é doce e benfazeja. Qualquer pessoa que precisa de alguma ajuda, ela não quer alguém antipático que possa ajudá-la. Alguém é insensível, alguém amargo. Por quê? Porque vai ser aquela caridade pesada, né, gente? As pessoas que querem ajuda, seja ela qual for, esperam um voluntário do bem, um servidor do Cristo doce, que vai fazer o bem com bastante carinho. E de vez em quando nós mesmos e alguns companheiros não atuamos dessa forma. A caridade não é invejosa. Gente, caridade, dos melhores sentimentos, né, que a gente pode sentir. A gente vai sentir inveja ao mesmo tempo. E eu tô com inveja daquele outro centro espírita lá, porque lá o prédio é maior, imagina, né? Porque lá tem mais recurso financeiro. Não, isso não precisa existir.
mas infelizmente existe. Não é temerária e precipitada. Eu entro em várias comunidades há anos, sem medo nenhum. Aí tem gente que fala, ué, mas então, muitas das vezes também você vai, né, de abusado, né? Porque, muita gente fala, poxa, porque é perigoso, né? Mas eu estou com Jesus. O meu serviço é com Jesus. O meu compromisso também é com Deus. Então eu entro na comunidade, seja ela qual for. Nunca tive problema nenhum. Então, é a nossa intenção, né? É a nossa busca. É a nossa seriedade no trabalho. E aí, existem pessoas que já tiveram problemas, mas por quê? Porque o comportamento não foi adequado. E ao mesmo tempo, a gente não pode se precipitar. Quem é que sai por aí oferecendo ajuda? Muita gente, né? Às vezes, quando começou a estudar o Espiritismo, você quer alguma ajuda? Quer alguma coisa? Precisa de alguma coisa? E aí, quando a gente chama essa pessoa, né, em particular, e fala para ela fazer diferente, ela se assusta. Ué, mas eu estou sendo caridoso. Não. Quem precisa de caridade, precisa aprender a pedir. Aquele que precisa da caridade, aquele que precisa de ajuda, está passando pelo teste da humildade. Ele precisa pedir. E aí, quando ele pede, se eu sou espírita, se eu sou um servidor do Cristo, eu vou fazer aquilo que eu puder para ajudar esse companheiro. Eu vou falar o nome aqui na palestra, se essa minha amiga ouvir, ela vai ficar danada da vida, né? Ela faz um trabalho na Ilha do Governador, há muitos anos, para muitas casas espíritas e para muitas obras sociais, porque ela conhece muita gente. Então ela sai pedindo ajuda para várias pessoas e ela coloca numa obra social, ela coloca num centro, ou seja, ela financeiramente, ela não doa nada porque ela não pode, mas pela influência dela, ela traz várias pessoas para dar ajuda. Olha que mérito, né? Aí ela fala que não, eu falo, não, é seu mérito, porque se não fosse o seu pedido, essas pessoas elas não iriam ajudar. Então a minha querida amiga Magali faz esse trabalho há mais de 20 anos. E ela vai, e ela busca, e ela cria evento, né? E ela compra cesta básica, e ela compra fralda, e ela compra remédio, e ela paga médico, ela faz o que for. Isso é ser espírita, gente. Não é vir na casa espírita bonitinho, cheirosinho, eu sou espírita. Não. É aquele que bota a mão na massa. Não adianta decorar o evangelho. Eu decorei o evangelho. Não está com nada. É prática. Então é isso que essa minha amiga Magali faz todo dia, mais de 20 anos. E aí tem gente que fala assim, eu não faço caridade porque eu não tenho dinheiro. Nem ela tem. Mas pela influência que ela tem, pelas pessoas de que ela conhece, ela é a líder. Ela corre atrás. E quantas pessoas assistidas, eu já perdi a conta. Só no lar de que ela ajuda, não vou aqui falar o nome do lar, só de um lar de que ela ajuda, gente, há multidão de pessoas. Diversas doenças, diversos dramas, diversas situações, e a Magali ali, lutando. Todos nós podemos fazer isso. Mas espírita, cristão, servidor do Cristo, não pode ter vergonha. Não pode ter timidez. Mas eu pedi. Mas eu solicitar. Eu buscar. É isso aí. Já dizia o nosso querido irmão José, no Espiritismo já tem muito doutor. Precisamos de fazedores. Pessoas que vão trabalhar, que vão servir, que vão se doar de verdade. Doutor já tem demais, né?
E a gente às vezes quer ser doutor. Eu quero ser mais um doutor lá do Centro Espírita. Tem vaga para ser doutor? Não dá, né, gente? Jesus não está nesse nível, ele não está buscando doutor, ele está buscando servidor. Assim como o Chico Xavier, né? Mas o Chico também tinha uma mediunidade, né? E tinha uma moral. Eu não preciso estar no nível do Chico para ser servidor. Eu tenho que ter a boa vontade, né? Eu tenho que doar meu tempo, tenho que doar o meu interesse afetivo, preciso apenas me doar. Mas é claro, para você ser um servidor espírita, é preciso estudar o espiritismo, preciso conhecer o espiritismo, porque senão é tipo aquele médico que ele vai fazer uma cirurgia e ele não é cirurgião. Com todo conhecimento que ele tem, ele vai de repente ajudar, mas não vai ser eficaz como aquele médico propriamente cirurgião. Talvez a gente tenha uma simples noção do que é espiritismo, mas vamos falhar demais por não ter o estudo espírita. Então, se eu quero servir, se eu quero ajudar, eu preciso estudar o espiritismo. A caridade não se enche de orgulho. Então, vamos criar, né? Aí uma situação. Pensar que qualquer um de nós hoje aqui doa todas as cestas básicas aqui do SEAP. Eu que financio todas as cestas. Precisa de um outdoor divulgando isso? Não. Mas tem gente que só ajuda assim. Eu pago o que for, mas tem que pôr lá o outdoor. Isso não é caridade. Quem já foi na casa Ronald McDonald faz um trabalho belíssimo com as crianças que têm câncer e também, né, leucemia. Tem uma placa banhada a ouro na frente porque o empresário resolveu doar, mas tinha que ter a placa dele. Então na casa Ronald tem lá a placa. Mas ele ajudou? Sem sombra de dúvida. Ajudou aquelas crianças. Mas para que a placa? Não precisa de placa. Então, quando a gente é espírita, eu posso pagar todas as contas do centro espírita. Ninguém precisa saber. Ninguém. Eu posso sustentar essa obra, posso sustentar 10 milhões de obras. Ninguém precisa saber. Mas às vezes o meu próprio eu, o meu próprio ego quer divulgação. Eu quero outdoor, eu quero reportagem, eu quero que filmem, né? Eu quero que divulguem isso. E aí a gente está saindo da doutrina espírita. A gente está saindo da caridade e está virando show, né, gente? Está virando show, está virando marketing, né? Isso é para a empresa. Eu lá na empresa faço isso todo dia. Mas é empresa, é para ganhar dinheiro. Mas no centro espírita e para ser espírita, nós vamos na contramão disso. Não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Então pode ser eu, pode ser o Carlos, pode ser a Mônica, pode ser o Newton, pode ser qualquer outro palestrante, pode ser qualquer outro médico, qualquer outro trabalhador. Não importa quem é. O que importa aqui é a doutrina espírita. Mas eu adoro aquele palestrante. Que bom, afinidade. Mas eu adoro o dirigente. E eu adoro aquela médium. Tranquilo. Só que aqui não está em jogo as nossas personalidades. Pode ser qualquer pessoa que conheça o espiritismo, que seja trabalhador, que seja médium, que seja palestrante, que vai ter a oportunidade de trabalho. Ponto. Não tem foco em ninguém propriamente. E as casas que ainda mantêm esse foco individual não deram certo. Algumas fecharam as portas. Acabaram. Por quê? Porque isso não é espiritismo. Em outras religiões existe esse foco.
Faz parte de lá e a gente respeita. Aqui não tem esse foco. Se eu não conseguisse chegar hoje aqui, estaria aqui um outro palestrante falando com vocês, palestrando para vocês. Então aqui não tem foco em ninguém, né? Aqui não tem nenhum médium especial, nenhum espírita, né? É especial, nada disso. E aí quantas vezes a gente já se melindrou, né? Fulano falou uma coisa para mim lá no centro hoje, eu não gostei. Fiquei melindrado, fiquei magoado. Saí de lá hoje irritado. Olha aí. Tem nada a ver, isso não tem nada a ver com a caridade, com o espiritismo. E às vezes a pessoa ainda fala assim, poxa, eu acho que o fulano, acho que ele é debochado. Por quê? A pessoa fez uma crítica e eu falo assim, obrigado. Aí, mas você então é debochado? Não. Você fez a sua crítica, eu ouvi e falei obrigado. Porque a sua crítica, ela não vai alterar a minha vida. Nem para mais e nem para menos. Não. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu só vou mudar quando eu perceber que eu preciso mudar naquele aspecto. Então você pode fazer para mim um grande elogio, que não vai também mudar a minha vida, e pode fazer a crítica mais pesada, que não vai alterar também a minha vida. Só que isso, para muita gente, já é um certo grau de madureza espiritual. Eu, graças a Deus, nesse ponto eu já cheguei. Então você pode me colocar lá no céu, né? Ou lá no inferno, que não vai alterar a minha vida. Mas tem gente que chora, né? Puxa, fulano fez uma crítica para mim negativa, a pessoa chora. Né? Aí quando alguém faz um elogio, a pessoa fica, né? Radiante. Me deram hoje um elogio. Só vai haver mudança quando a pessoa perceber que ela precisa mudar naquele aspecto. Você pode falar o que for. Então, se eu quero fazer a caridade, eu não preciso vibrar com esses sentimentos ou trabalhar com esses sentimentos. A caridade não suspeita mal. Suspeitamos mal? Chegou aquele companheiro hoje aqui no centro, ele falou que ele quer ajudar, que ele quer participar, que ele quer fazer. Aí eu, né, penso assim, acho que essa pessoa não é muito do bem, não. Ele chegou cheio de gás, mas eu estou desconfiado. Olha aí, eu só posso tirar uma conclusão mediante a atuação dele no centro, né? Nós precisamos dar essa oportunidade ao próximo. Eu não sou juiz, eu não sou promotor, não é isso? Eu não tenho que acusar ninguém, não tenho que ter preconceito com ninguém. E a obra, a seara é de Jesus. Aí se ele demonstrar um mau comportamento, eu tenho que chamar ele para ele revisar a atitude. Não vamos expulsar, né, gente? Como muitos por aí, né? Então tem que expulsar, não. Vamos chamar esse companheiro em particular e vamos revisar com ele essa, então, atitude. Olha a caridade. Expulsar é fácil, gente. Qualquer pessoa, né, que não tem o mínimo de humanidade, empatia, expulsa facilmente. Se eu sou espírita, eu tenho que esquecer esse ato de expulsar. Preciso ajudar essa pessoa. Preciso ser caridoso com essa pessoa. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quantas vezes, né, no nosso trabalho, né, voluntário, principalmente com a cesta básica, alguém pode chegar hoje aqui e eu falar assim, não tem mais vaga. Tínhamos, 30, 80 vagas, 100 vagas, e essas vagas acabaram. Nesse momento, não tem como colocar mais alguém. E a pessoa pode achar que eu estou sendo o quê? Injusto com ela. Só que eu vou explicar para ela, as vagas acabaram. Mas, em algumas situações, a gente vê a injustiça. Então, eu tenho que pensar que essa obra aqui não é minha.
O espiritismo também não é meu. Então, se eu tenho a cesta básica, se eu posso ajudar, se eu posso fazer alguma coisa, não importa para quem. Não tem como, não é para julgar a pessoa, você faz isso, você faz aquilo. Tem aqui para ajudar, eu posso ajudar, podemos ajudar, então vamos ajudar. Mas quantas vezes o homem velho toma a frente, né? Nós permitimos o nosso homem velho, embrutecido, animalizado, julgador, agressivo, tome a frente do nosso comportamento. Então vamos pensar como Jesus atuaria se ele estivesse no meu lugar. Como Jesus iria proceder naquela situação? Porque Jesus é o nosso guia, né? E é o nosso modelo. E aí a gente vai ter aquele pensamento certo, a atitude certa perante aquele companheiro que precisa de uma ajuda, que precisa da nossa caridade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aí você pode falar para mim, eu faço caridade material, dou cesta básica, eu trago roupa, eu trago remédio, eu pago médico, eu pago dentista para quem precisa, faço de tudo materialmente. Faço caridade moral, eu ouço aquela pessoa que está sofrendo, eu procuro motivar, né? Eu procuro ajudar, eu sou carinhoso, eu abraço, eu beijo, eu sou companheiro. E aí você começa a perceber assim, mas eu não suporto tudo não. Eu tenho dúvida até da minha crença. Eu tenho dúvida do porquê que eu sofro. E eu não sei esperar. Porque eu sofro de ansiedade. O que é ansiedade, gente? Vocês estão aqui na palestra, hein, gente? Lembrando vocês. Aí tem alguém pensando assim, o que eu vou jantar hoje, hein? Será que eu mereço hoje e eu tenho dinheiro aí para hoje jantar fora? Ou eu vou jantar em casa? Ou vou tomar, hoje tem sopa aqui, Mônica? Ou vou tomar uma sopa aqui gostosa, torcer para ser gostosa, gente, porque se for aquela rala, hein? Né? Eu vou tomar a sopa aqui do centro, ainda ajudo o centro, né? Aí tem, não, mas como é que vai ser a novela hoje, hein? Né? Por quê? Ansioso. Amanhã vai vencer o aluguel, e agora? Né? Ansiedade. Já tem espírita pensando na próxima encarnação. Nem viveu essa vida ainda. Mas na próxima, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Já tem gente, nem pensa na próxima. Sem ser a próxima, já na outra. Né? O que é isso? Ansiedade. Então, quem faz caridade, quem vive a caridade, está superando a ansiedade. Por quê? Porque um dos pontos está se ocupando de forma útil, está se mantendo em ação. A mente não está vazia, criando bobagem. Né? E a mente vazia, o que a nossa avó dizia? Oficina para o diabo. Coitado dela do diabo, né? Ele nem existe. É um mito, né? É mitologia, é história. Mas como espíritas, a mente vazia pode dar espaço para algum espírito de vida vazia. E aí pode começar, não é também certo. Pode começar um processo obsessivo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma companhia que não vai ser lá muito positiva, não é isso? Então vamos viver a caridade. Mas eu vou ajudar quem? Vou lá para o CEAP, ajudo o CEAP, ajudo o Nilton, ajudo lá os médios. Se eu tenho dinheiro, eu compro cesta básica e levo também. Ou eu vou lá para um orfanato, lá para um asilo. Ele não olhou ainda para o próprio lar dele, né? Pode ter uma esposa depressiva,
que ele nem ajuda. Pode ter um filho dependente químico. Pode ter uma sogra complicada toda a vida. Falei sogra, hein, gente? Não falei droga e muito menos cobra, hein? E ele quer ajudar aqui. Ele quer ajudar no SEAP. Ele quer ajudar no orfanato, no asilo. Começa a ajudar na sua família, no seu lar. Cadê você? Espírita não é só dentro da casa espírita. 24 horas. Mas como diz a irmã, hein? Cuidado. Sem fanatismo. Tem gente que sai daqui passando mal. Puxa, será que eu estou fanático? Aí pergunta às vezes para o espírita, qual é o seu lazer? Chá fraterno. Os nomes que vão dando por aí. Bacalhau com Jesus. Gente, Jesus comia bacalhau? Bacalhau com Jesus. Café com Emmanuel. Né? Aí outro dia um amigo meu, eu falei para ele, para. Aí ele, roda de samba espírita. Eu falei, cara, Kardec revirou do túmulo agora. Ué, mas por que não? Você faz a tua roda de samba, dedica o dinheiro para a obra social espírita, mas não coloca esse nome, né? Roda de samba espírita, imagina, gente. Fanatismo, né? Outro dia a companheira me viu lá no bar do Zeca, né? Aí, o que você está fazendo no bar do Zeca? Mesma coisa que você, né? Curtindo pagode. Mas você é espírita, sim? E você está aqui? Aí, gente, aí eu menti para ela. Eu sou demais, né? Falei que o Zeca é meu amigo particular e pediu para eu hoje aqui gerenciar a casa. Sério, velho, sério. Aí, meu amigo, tudo, você já está no umbral, hein? Gente, aí ela saiu leve. Porque eu não posso curtir o pagode do bar do Zeca. Né? Fanática. Precisa isso? A irmã se diz, sem puritanismo. Que paulada. Outro dia falei de sexo na casa espírita. A amiga minha, foi você o palestrante lá no centro tal? Eu falei, era eu mesmo. Ih, a senhora está indignada. O que houve? Ela falou, para que você falou de sexo? Eu falei, porque sexo é vida. Ela não leu ainda as obras básicas, ela não leu Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos. Ela está possessa. Eu falei, quantos filhos ela tem? 3. Então acabou. Tá? E sem perfeccionismo. Nós somos perfeitos? Não. Gente, fazer caridade não é fazer um trabalho de perfeição. É doação, é amor. Vou lembrar aqui um fato aí de uma casa espírita, não posso falar nome, né? Uma mega empresária da Barra resolveu ajudar um centro espírita. Ela ficou sabendo que lá faziam aquelas quentinhas. Olha que coisa boa, hein, gente. Massa, gente, massa é muito bom, né? Aí ela mandou as cozinheiras, tem várias cozinheiras. Faz aí a melhor massa possível, né? Coloca molho branco de primeira, tudo preparado. Quando chegou na quentinha que a dirigente abriu, a regra é bolonhesa. Molho branco daqui pro lixo. Aí ela, ninguém mete a mão nas minhas quentinhas. Ela foi sozinha entregar as quentinhas. Porque naquele centro só entra molho bolonhesa. É perfeição ou é um quartel, gente? E as pessoas passando fome na rua. Lixo? Massa de primeira, molho branco de primeira. Né? Aquela pessoa pode gastar, ela tem dinheiro e ela estava doando. Mas tinha que ser o molho bolonhesa. Não dá, né, gente? Então a gente precisa raciocinar. Espiritismo trabalha com a fé raciocinada. Então, aonde tem fome, vamos matar essa fome. Não importa se é bolonhesa, molho branco, sabe lá o molho que for.
É isso? Então a gente vai fazer a nossa parte. Ih, aquele centro não quer, tá bom, deixa ele lá. E nós vamos fazer a nossa parte. Só depende de nós. Não adianta falar mal da política, reclamar disso, daquilo, que não vai mudar durante muito tempo. Isso não vai mudar. Então, se eu quero ajudar, se eu quero ser útil, eu vou fazer a minha parte. Gostei aqui do CEAP, criei afinidade aqui com o CEAP, é uma obra séria? Ótimo, então eu vou estar aqui no CEAP ajudando o próximo. Mas se por alguma razão, né, eu não tive afinidade, eu não gostei, como qualquer outra casa, eu não posso abdicar da minha vida e do meu comportamento à caridade. Essa é a senha espírita, não é numérica, né? É fazer a caridade. Essa é a grande senha. Não importa o centro, não importa onde, essa é a senha. E é tão bom quando alguém fala pra gente, aí é bom, né? Quando a gente faz a caridade, eu falo assim, você é espírita, né? Olha que coisa boa. Então, espiritismo é sinônimo de algo bom, de algo do bem, de caridade. Mas imagina fazer caridade com cara feia. Pensa nisso. Carrancudo, né? Amargo. Aí outro dia a companheira me ligou. Carlos, estava no centro lá, a fulana com uma tromba. Minha filha. Aí ela fez cara feia. Eu falei, não, ela não fez cara feia. Ela é feia. Diferente. E o Pitangui falou que não vai tratar. Né? Ele não vai ajudar ela. Então você tem que ficar na sua. Faz a sua parte e deixa a fulana. A gente fica preocupado com a cara do outro, né? Uma vez uma amiga minha espírita falou para mim, eu não sei sorrir. Olha aí. E ela fica com uma cara carrancuda, então não é nada contra ninguém. Ela não sabe sorrir. E aí? Aí eu vou deixar o centro espírita porque ela não sabe sorrir? Não. Eu vou fazer a minha parte. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Temos fé? Confio em Deus, em Jesus. Se eu estou frequentando aqui o CEAP, né? Se eu respeito essa casa, eu tenho fé no Dr. Herman, né? Eu tenho fé nesses espíritos aqui, mentores da casa. Eu confio, uma parte da fé. A outra parte da fé que é uma paulada na consciência, né? Sou fiel ao ensinamento. A infidelidade está presente na Terra, né? E aí até com esse ensinamento, muitas das vezes nós não somos fiéis. Vou ser fiel 100%? Não, aí eu já seria espírito superior. Mas eu preciso ser fiel. Então, se o lema é caridade, por que eu nego a caridade? Só quando eu não posso, né? Não posso ajudar aquela senhora, não posso ajudar aquele rapaz, não posso fazer tal coisa quando eu não posso. Quando eu não posso, ok. E quando eu posso e eu nego? Aí é só ligar alguém, né? Importante, né? Famoso, adoro ajudar gente famosa. Né? Aí a gente, né, se prepara todo, se doa, né? Aí quando alguém tipo, não posso não. Morador de rua, gente, tem gente que foge, né? Morador de rua, e eu fujo, né? E aí quando a pessoa vê que você se doa, mas você lá no meio da rua, né? Você não tem medo, eu vou ter medo de quê? Sou um servidor de Jesus. Assim, eu te vi lá na rua, meia-noite, te vi lá na Zona Sul, 2h da manhã, e adoro. Não perco uma. Aí fui no bar do Zeca aí. Não dá. Então, a gente precisa se habituar com essa irmã, a caridade. É uma irmã. Caritas.
caridade. Lembrar de um Paulo de Tarso, lembrar de um Vicente de Paulo, né? Lembrar de Cura d'Arde, lembrar de Francisco de Assis, Irmã Dulce, de Madre Teresa, tantos grandes espíritos, né? Que nos ensinaram a caridade. A Irmã Dulce, com toda a caridade, com todo o nível, né? Espiritual que ela tem, ela tinha um grande amor aqui na Terra. Vocês sabem dessa? A Irmã Dulce tinha um grande amor aqui na Terra. Ela dizia, né, que era um grande amor fraterno. A Irmã Dulce era a fã número 1 do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ela amava o Divaldo, né? Aí ela brincava, né? Ó, mas o pessoal acho que vai estranhar, né? Entendeu? É que a gente tem algo aí entre nós. O Divaldo dizia, sim, um grande amor e um grande respeito entre nós dois. Isso é caridade, né? Pessoas que fazem com tanta facilidade a caridade, a afinidade existe entre essas almas, né? É muito natural. E aí o nosso querido Paulo termina, né? Dizendo, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Para quem não conhece, a Doce Corrente do Bem, coordenada pelo nosso querido Rodrigo, advogado da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, a Corrente do Bem conseguiu unir para fazer a caridade tanto pobre como rico, o ignorante ao mais sábio. Então, quantas vezes ali no lixão ali de Gramacho, eu fui testemunha, de ver pessoas de várias religiões, pessoas de nível de pobreza, que foram ajudar, pessoas ricas, milionários, artistas globais, todos com o mesmo ideal. Então, tinha lá pessoas de baixa renda, como voluntários, artistas como Luana Piovani, Cássia Kiss, Juliana Didoni, cantores, milionários, bilionários, empresários, todos na mesma corrente. E olhar para aquele lixão que tem todo tipo de deficiência financeira e também moral. O mau cheiro terrível. Tem de tudo lá dentro. Tráfico, prostituição, crianças abandonadas que saem do meio do mato. Você não acha o pai por nada e não acha a mãe por nada. Um sol de rachar. Sem religião envolvida, sem raça, sem status social, todos para fazer a caridade. É essa caridade que a gente precisa aprender. Estamos espíritas, amamos a doutrina espírita, mas qualquer pessoa que bater nessa porta não precisa ser espírita. Só precisa pedir ajuda, que nós vamos procurar sempre ajudar. Fulano frequenta aí lá o centro, sofre muito, mas ele não pede ajuda. Nós não vamos perturbar o companheiro. Nós não vamos abordar o companheiro para ele falar da dor dele. É quem sofre
que precisa abrir a boca, tanto a boca propriamente, verbalizar o que ele precisa, e a boca do coração. Se abrir para buscar essa ajuda. Por isso que na casa, e em várias casas espíritas, nós temos o atendimento fraterno. Mas não é o dirigente que vai chamar você para conversar. É você que vai pedir ajuda. É você que vai solicitar o atendimento. E vamos terminar dizendo que tudo aquilo que a gente busca, que nós chamamos de felicidade, só vamos chegar lá fazendo caridade. A caridade é a atitude e é o sentimento que nós precisamos praticar para sermos felizes. Eu, no projeto Ajuda Mais, tenho recebido pessoas com câncer, com AIDS, que a área pública não consegue atender de forma humana. Então nós, lá do Projeto Ajuda Mais, ajudamos essas pessoas, custeamos a alimentação, custeamos remédios, damos todo o apoio para essas pessoas. Para isso nós precisamos de ajuda, principalmente financeira. Como a gente evita receber dinheiro, porque a gente sabe como é a crítica, a gente só divulga os nossos livros espíritas, livros, também aí de cunho moral, para que a gente possa ter esse capital para a gente poder ajudar a essas pessoas. Então, o livro de hoje se chama Os 7 Princípios da Felicidade, do nosso querido Luiz Gaziri. A editora doou para a gente já uma parte já do lucro. Então, quem quiser levar um bom livro para casa, quem quiser ajudar a um projeto que faz acontecer, esse é o livro. Vamos aprender cada vez mais a ser felizes. Uma das atitudes é a caridade. E eu levo o conhecimento para casa, ajudando a um projeto que ajuda pessoas que não podem, que não têm condições nesse momento de se autoajudarem. O Espiritismo é isso, gente. Todo o resto é complemento. Seja caridoso. Muita paz. Obrigada, Carlos, pelo estudo que você trouxe para a gente. Vamos agora passar para o segundo momento, o momento do passe. Os médios, por favor, podem se colocar. Vocês que vão receber o passe, vocês que já receberam o passe ali na sala de tratamento também, vamos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso médico maior. Te pedimos, Jesus, que nesse momento, através desses médiuns, através desses espíritos amorosos, prepararam o ambiente para nos receber, possamos estar ligados para que possamos receber os fluidos necessários ao nosso refazimento, que possamos, Senhor, ser merecedores do Teu amor, da Tua ajuda e da cura, conforme o merecimento de cada um de nós. Que seja em nome de Jesus, possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando enviou o nosso irmão, Mestre Jesus, por intermédio da Virgem Maria, o fez com o objetivo que Jesus trouxesse a todos nós, seres humanos, habitantes deste planeta, o conhecimento do amor, da caridade, da fraternidade.
Jesus sofreu muito, mas com toda a humildade, ele perseverou no seu objetivo e na sua missão. Quando Jesus conduziu Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros junto de gloriosos emissários do plano superior, ele recomendou, solícito, que ninguém contasse a visão até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dos mortos. Jesus pediu para que os Pedro, João e Tiago mentissem? Não. Jesus conseguia ver muito além, muito à frente, aquilo que nós ainda não conseguíamos enxergar, aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar. E ele sabia que precisava esperar chegar o momento certo para que eles então pudessem, quando ele ressuscitasse, então revelar aquilo que haviam visto. Jesus pregou o tempo todo a caridade, porque sem a caridade não há salvação. Muitos de nós, às vezes, recolhemos roupas de dentro dos nossos armários, aquelas que nós não usaríamos mais, aquelas que verdadeiramente deveriam ser jogadas fora. E aí muitos recolhem essas roupas e levam para a casa espírita, como se estivesse praticando uma caridade. Não, isso não é a caridade. Isso é humilhar aqueles que são necessitados. Jesus, com certeza, jamais pensaria na humilhação a quem quer que seja, porque ele foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos para mostrar o que é a verdadeira caridade, o que é a humildade, que nós então possamos entender, compreender e praticar os ensinamentos de Jesus para que possamos ter uma vida eterna, saudável e melhor. Que Jesus nos abençoe. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Graças a Deus, paz a todos. Venho lembrar a vocês da necessidade de desenvolverem a determinação, a fé e o amor. Essas três palavras, se forem estimuladas a serem seguidas, ensinarão a todos os encarnados e desencarnados a conduzirem seus destinos. Essas três palavras nos conduzem a Deus. Com fé, sentimos a presença paternal de Deus e do Mestre Jesus. Com fé, sentimos o amor, a força que conduz a todos por todo o universo. Com fé, buscamos a elevação, o trabalho consecutivo, a renovação do nosso espírito que é imortal. De outro modo,
tenhamos determinação, empenho, esperança em vencer interesses e paixões. Sejam determinados, otimistas com relação à vida, ao futuro. Com determinação, terão a capacidade de se melhorar e de mostrar o caminho certo do Mestre Jesus para a humanidade, para os espíritos que vocês ensinarão. Determinação para serem exemplo para aqueles que ainda não conseguem pensar e para aqueles que pensam que sabem o que querem. Quando os espíritos e os cristãos, em geral, compreenderem que só terão progresso e se adiantarão diante da lei de Deus com seus próprios esforços, os homens passarão, então, com exatidão, a praticarem o bem. Verão que a determinação é necessária para chegarem aos seus objetivos. É isso que chamamos de trabalhar em nome de Deus para Deus. Sem determinação, nada se consegue, nem mesmo o equilíbrio emocional. Com determinação, com equilíbrio, com paciência, com amor, com segurança, com confiança, terão prazer nos trabalhos, nos serviços do bem e os realizarão com continuidade. Amor, palavra que resume tudo aquilo que os homens fazem para o bem. O amor é o que aproxima as criaturas umas das outras. Sem esse sentimento divino, não conseguiremos nos aproximar de ninguém, e muito menos de desenvolvermos as nossas próprias aptidões. Falo nós, porque também, como espíritos, precisamos ter amor para nos aproximarmos de vocês, para virmos ao orbe ajudar, auxiliar, direcionar aqueles que nos ouvem, para que possamos trazer as diretrizes, as ordens do Mestre Jesus, a necessidade de termos muito amor. Quem não tiver capacidade de desenvolver esse sentimento, não servirá para direcionar ninguém. Se usarmos o raciocínio lógico, seria melhor que o orbe fosse conduzido por máquinas, pois elas, sem apegos, sem paixões, sem vícios, conduziriam perfeitamente a humanidade, sem erros. Mas se isso ocorresse, vocês, homens encarnados, seriam muito infelizes, pois não conseguiriam expressar o que trazem na alma. O amor é o sentimento para melhor conviver uns com os outros, com irmãos desencarnados e encarnados. O amor é a tolerância sem vaidade. É preciso ter amor, tanto quanto fé e determinação. É preciso ter amor para terem progresso. Só com puro amor vocês conseguirão alcançar o equilíbrio fundamental para trabalhar na caridade. Sejam caridosos para que possam aproveitar a vida que Deus deu a cada um de vocês. Todos vocês que aqui estão, em meio às dores que a sociedade passa, em meio ao desequilíbrio que a humanidade sofre, em meio às lutas diárias que as instituições passam, volto a dizer, se não tiverem fé, determinação e amor, sofrerão amargamente, não terão paz, não alcançarão o progresso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que já o entendemos e dos que ainda não o entenderam. Que Deus ajude a todos a alcançar o progresso. Paz a todos, um guia trabalhador da casa. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, tão doce, tão amado,
Gratos estamos, Senhor, por mais uma vez termos aceitado o seu convite e na tua casa, juntamente com esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam essa casa de amor. Obrigada por esses ensinamentos que trouxeste, Mestre, durante a tua passagem no nosso planeta, essa nossa escola, tão bem governada por ti, Senhor. Obrigada, Kardec, por todo o seu trabalho. Agradecendo ainda aos dirigentes da nossa casa, dirigentes encarnados e desencarnados, pela oportunidade do trabalho na tua seara, Senhor. Que possamos continuar firmes, com coragem, seguindo os teus ensinamentos, o teu evangelho, colocando ele em prática na nossa vida. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e ao chegarmos lá, Senhor, possamos continuar com essa paz que estamos levando da tua casa. Obrigado ao Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos queridos que fazem parte da coluna que sustentam tão amorosamente o nosso SEAP. Em nome de Jesus e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrado o estudo, o trabalho dos passes da nossa noite de hoje. Graças a Deus.